Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz, é a verdade. Nós cremos no poder da tua palavra. Oramos nesse dia, pedindo que o Senhor dê para cada um de nós discernimento, sabedoria, dê para cada um de nós a direção do teu Espírito Santo por meio da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o que eu quero falar para vocês nessa noite é sobre o Natal. Nós estamos em uma cantada de Natal e estamos também, hoje é o dia que inaugura a semana do Natal. A mensagem é sobre o Natal, é Deus entrando na nossa história. O que é o Natal? O Natal é Deus entrando na sua história. O Evangelho de João, nós temos apenas um versículo aqui, mas o Evangelho de João ele foi escrito em um momento onde havia uma tensão profunda, podemos dizer assim, porque a igreja ela vivia em dois mundos. Dizer assim, de um lado havia o judaísmo que rejeitava Jesus, o judaísmo não aceitava Jesus como Messias. Por outro lado, havia também o mundo não mais dos judeus, mas o mundo dos gregos, dos romanos. E esse mundo dos gregos e dos romanos, eles eram influenciados por um discurso, era influenciado por uma filosofia que tinha também dificuldade de aceitar que Deus pudesse assumir uma matéria, um corpo físico, uma carne, um corpo humano. Então, de um lado tinha os judeus, que não aceitavam Jesus como Messias. Do outro lado tinha os gregos e os romanos, que tinham dificuldade de aceitar que Deus pudesse algum dia se tornar carne, se tornar uma matéria física. Porque nesse discurso dos gregos, dos romanos, Deus é puro, né? Deus é espírito. Jamais que Deus vai se corromper se tornando homem. Que absurdo! Que absurdo! Que humilhação! Deus vai se tornar um homem? Então os gregos e os romanos, por causa da filosofia, não aceitavam Deus. A ideia de um Deus encarnado soava um absurdo e até mesmo uma ofensa para a cultura filosófica dos gregos. Nesse contexto, entre judeus, gregos e romanos, é nesse contexto Jesus está nascendo. É nesse contexto que, inclusive, o Evangelho de João é escrito. E interessante, irmãos, que diferente dos outros evangelhos, João não começa com genealogias. O Evangelho de João é diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas. Ele não começa falando sobre a história da minha família. E a história da minha família, até esse ponto aqui, o Messias, o Salvador, Jesus, há uma árvore genealógica. Não, o Evangelho de João não começa dessa maneira. Não começa com o nascimento em Belém, com
nós vimos aqui, no início desse culto. O vídeo bem ilustrado, Jesus nascendo. João não quer falar sobre isso, ele não toca nesse assunto. Aonde foi que Jesus nasceu? Como foi que Jesus nasceu? Quem eram os pais de Jesus? O Evangelho de João não tem essa preocupação. O Evangelho de João já começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. É isso. O que se tem a dizer sobre Jesus? Que no princípio, inclusive, o Evangelho de João começa como começa o Gênesis. No princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. O Evangelho de João então começa trazendo o princípio. O princípio, Jesus estava no princípio. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou todas as coisas, Jesus estava lá. Ele é o Verbo. O que é o Verbo? Outras traduções, talvez aí na sua tradução, é a palavra, o Logos. Como que Deus criou todas as coisas? Deus criou por meio da palavra. Foi assim que Deus criou todas as coisas. Quando Deus criou tudo, e disse Deus: haja, e houve. Tudo foi criado por meio da palavra. E quem é a palavra? Jesus é o Logos. No princípio era a palavra, e a palavra era o próprio Deus. Veja, esse termo, ele é carregado de significado, tanto para judeus quanto para gregos. Não apenas como um argumento de razão, mas principalmente como uma palavra ou um princípio eterno. O Logos, a palavra, o Verbo, entrou na história. O eterno Deus, que não é preso ao tempo, se fez temporal. O invisível Deus, ele se tornou visível. E quando João declara: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está confrontando inclusive as mentiras, as heresias que estavam divulgando naquela época. Ele está corrigindo distorções e proclamando aquilo que é o coração do Evangelho. Deus não observou a humanidade à distância. Ele atravessou o abismo que separava. Ele se fez carne e habitou entre nós. O Natal, irmãos, presta atenção nisso. O Natal não é um enfeite. O Natal não é para ser apenas um momento. O Natal é um fundamento. O Natal é aquilo na qual nós estamos enraizados. Infelizmente, o Natal corre o risco de se tornar apenas comércio. Infelizmente, o Natal corre o risco de se tornar apenas luzes, refeições, ceia, presentes. Tudo isso é bom. Mas o que a Bíblia tem a dizer para que você comemore, para que você celebre, é muito mais do que isso. É algo para que realmente possa mudar a sua história. Eu quero apresentar aqui alguns princípios sobre esse Natal. O Natal é Deus entrando na sua história. O primeiro princípio que eu apresento aqui é o seguinte: o Natal, irmãos, ele revela quem Deus é. Não pode ser realmente só uma festa de luzes, de fogos, de presentes.
o Natal, ele revela quem Deus é. Como eu disse aqui, João, ele não começa com o presépio, mas ele começa falando sobre eternidade. Ele começa revelando quem Deus é. E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então ele não fala de Belém, ele não fala dos pais, da paternidade, da maternidade, ele não diz sobre nada disso. Ele apenas diz de um menino que está ali, sendo o próprio Deus. O menino da manjedoura é o Criador do universo. Ele não está nascendo agora, ele já existia desde a eternidade. Então o Natal, ele nos ensina que Deus não é distante, que Deus não é indiferente, que Deus não é inacessível. Não, pelo contrário, o Natal ele se revela, Deus se revela, ele fala, ele entra na história da humanidade, diferente inclusive de deuses falsos, de deuses mentirosos, de deuses pagãos. Os deuses pagãos, eles são distantes, eles são caprichosos, eles são silenciosos, eles são vaidosos. O Deus bíblico não. O Deus Jesus, ele se aproxima, se comunica, se envolve. Então o Natal é para ser uma daquelas datas que nos revela quem é Deus. O Deus encarnado, o Deus verdadeiro, Deus e verdadeiro homem. É Deus. Isso é o Natal, é Deus plenamente manifesto em Cristo. E se Deus se revelou em Cristo, irmãos, não precisamos mais viver em confusão espiritual. Se Deus se revelou em Cristo, não há mais incertezas, não há mais. O que nós temos agora é a certeza de quem é Deus por meio de Jesus. Se eu tivesse de fazer um apelo ou de dar um conselho, o primeiro conselho aqui nessa mensagem é o seguinte: conheça Jesus. Não pare, não é conhecer Jesus em uma mensagem, não é conhecer Jesus em uma aula de escola bíblica, não é conhecer Jesus uma vez que você ouviu alguém falar, é incansavelmente conheça Jesus. Porque se você conhecer Jesus, você conhece verdadeiramente a Deus. Se você sabe quem Jesus é, você sabe quem é Deus. Aleluia, glória a Deus. Coloque isso no alvo para 2026. O que eu quero para 2026? Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Todos os dias eu quero mergulhar a minha vida em Cristo. Todos os dias. Olha, irmãos, ignorar a Jesus é permanecer nas sombras. Uma pessoa que ignora Jesus, ela está ignorando a revelação de Deus. Ela está dizendo, eu não quero saber quem Deus é. Eu não tenho interesse em conhecer a Deus. Uma pessoa que ignora, que não faz questão nenhuma. Ela quer estudar, quer aprender, quer conhecer, quer se informar, quer se graduar, pós-graduar, mestrar, doutorar, em várias áreas. Mas em Jesus não. Jesus eu não quero, eu já sei mais ou menos sobre Jesus. É viver nas sombras, é viver nas trevas. Se especialize em Jesus. Forme a sua vida, a sua fé, a sua conduta, as suas práticas. Forme em Jesus. Porque se você conhece a Jesus, o Natal é isso. O Natal é a revelação de quem Deus é por meio de Cristo. Amém. Nós aqui, inclusive, quando alguém diz assim, olha, eu nunca estudei a Bíblia, eu quero começar a estudar a Bíblia, por onde eu começo, qual livro eu começo a ler?
nós sempre aconselhamos, começa pelo Evangelho de João. O Evangelho de João é uma porta de entrada para a leitura bíblica. Por quê? Eu queria começar em Gênesis. Há uns dias atrás eu estava discipulando alguém, falando: qual livro você já leu da Bíblia toda? Ela disse: Apocalipse. Começou a ler a Bíblia pelo Apocalipse. E aí, como é que foi? Não, eu comecei a ter pesadelos. Se você quer ter uma porta de entrada para a leitura da Bíblia, nunca leu nenhum livro da Bíblia, comece lendo o Evangelho de João. Sabe por quê? Porque Deus vai ser apresentado para você por meio de Jesus. O Natal, irmãos, é pura revelação. O dia que Jesus nasceu é pura revelação, é Deus se revelando à humanidade por meio do nascimento de Jesus. O segundo princípio que eu apresento aqui é que o Natal, ele revela também o valor do ser humano. O Natal revela o valor do ser humano. Não, eu não estou aqui para uma mensagem coach, não estou aqui para isso, por favor. Eu não estou aqui para dizer que você tem que pensar positivo, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, você pode, você faz e acontece, tudo depende de você. Não, pelo contrário. Mas olha o texto que nós lemos aqui, diz que o Verbo se fez carne. Irmãos, fala sério. João poderia ter dito: e o Verbo se fez majestoso, poderoso, grandioso, glorioso. E o Verbo chegou sentado no trono, rodeado de ouro e de glória. E o Verbo sentou então no meio de um trono e começou então a usar a sua autoridade. Ele tinha um exército poderoso, armas, ele tinha recursos. João poderia ter dito isso. O que João diz? João diz: ele se fez carne, ele se tornou fragilidade, ele mostrou limitações, ele teve fome, teve sede, teve sono. O Verbo se fez carne. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aonde Jesus nasceu? Numa manjedoura. Pelo amor de Deus, quem quer que o seu filho nasça num lugar onde ficam animais? Quem quer que seu filho nasça em um curral? Ninguém quer. E Deus, quando se encarnou, quando se fez homem, Ele veio com humildade. Olha, irmãos, Deus está aqui se colocando no nosso lugar, numa condição humana. Ele não despreza o corpo, ele não despreza o cotidiano, ele não despreza a vida simples. Jesus nasceu em uma família, cresceu, trabalhou, sentiu fome, cansaço, dor. Isso confronta, inclusive, duas mentiras comuns. A primeira, a de que o ser humano não tem valor. Mentira. Deus se fez carne, Deus se fez ser humano, Deus se fez homem. E tudo isso porque Ele se importa com a gente, para te salvar, para te perdoar, para te amar e amar até o fim. A outra mentira, a de que só o espiritual importa. Só o espiritual. Que mentira. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com o seu sofrimento. Deus se importa com o que você está passando na sua família, no seu trabalho, na sua vida. O Natal, ele declara que Deus se importa conosco, que Deus entrou na sua realidade para nos redimir por inteiro. Não importa o quanto você está cansado, não importa o quanto você está diante de um problema, de uma dor, de um sofrimento, Deus se importa com você. Você não está fora do alcance de Deus. Se Cristo nasceu em uma manjedoura, Ele pode
nascer novamente no seu coração, para transformar a sua realidade. O terceiro princípio aqui, irmãos, é o seguinte: o Natal, ele revela o caminho da salvação, porque Jesus, ao se tornar homem, quando o Verbo se fez carne e habitou de nós, como ele habitou no meio de nós, ele habitou cheio de graça e de verdade. Graça. Deus veio ao seu encontro sem que você mereça. Não ache que você mereça, você não merece, eu não mereço. Deus veio ao seu encontro. Verdade. Deus não ignora os nossos erros, não é isso. Deus não está ignorando o seu pecado, o seu erro, não. Mas o que Deus está fazendo é confrontando os nossos erros para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. O Natal não é o fim da história, é o começo do caminho para a cruz. Jesus sabia da sua missão. O menino que nasceu, ele nasceu com uma missão. E a missão era morrer e ressuscitar. Por isso, irmãos, quando Jesus nasce, ele nasce para nos oferecer o caminho da salvação. Sem o Natal, sem o nascimento, a morte não tem sentido. Quem queria morrer? Mas a partir do momento que o Salvador nasce, a cruz faz todo sentido. Porque ali é aonde a salvação é efetuada em nosso lugar. E aí tem um detalhe. Tem um detalhe importante para o Natal, que é o seguinte: a salvação, ela não vem pelo esforço humano. A salvação, ela não é fruto de uma religiosidade ou de uma moralidade, não. Aquele menino ali na manjedoura é quem salva. Não é o seu esforço, não é o que você pode fazer. Aliás, nada que você pode fazer para ser salvo, nada. Ah, mas e se eu ser uma pessoa legal? E se eu ser uma pessoa boazinha? E se eu ajudar os pobres? E se eu dar comida para quem está com fome? E se eu dar água para quem está com sede? E se eu visitar os doentes? Nada que você faça pode te salvar. Nada. A não ser Jesus. Jesus é o único. Inclusive o apóstolo Paulo diz que a salvação, ela não vem de obras, para que você não fique se achando, para que você não se glorie. A salvação é resultado da obra de Jesus, não da obra sua. Nada que você possa fazer vai te dar salvação. E aí talvez você diga: ah, mas eu não posso fazer nada então. Pelo contrário, quem é salvo faz. Quem é salvo faz porque não precisa fazer para ser salvo. Agora ele pode fazer porque já é salvo. Isso basta. Por isso, irmãos, quando nós celebramos o Natal, a gente precisa celebrar o Natal com arrependimento. Senão vai perder o sentido. Senão nós não temos o porquê celebrar o fato de Jesus ter nascido, se não celebrarmos também o fato dele ter morrido e ressuscitado. Então Cristo, ele não nasceu apenas para nos emocionar. Que coisa linda! Que coisa linda, que coisa maravilhosa, estou emocionado. Não, Jesus não nasceu para te emocionar. Jesus nasceu para te transformar, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Eis o motivo pelo qual Jesus nasceu, para ser o seu Salvador, o seu Senhor. E eu concluo aqui então, dizendo um quarto princípio. O Natal
Ele também nos chama para uma resposta. João diz: o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, na linguagem bíblica, por causa do contexto, seria mais ou menos assim: o Verbo, ele armou a tenda, porque ele agora mora entre nós. Se fosse hoje, talvez diria assim: o Verbo comprou um apartamento, construiu uma casa e ele habitou entre nós. É isso. Deus habitando entre nós. Deus se aproximou. Só que é o seguinte, irmãos, não só naquela época, mas ainda hoje, nem todos ainda perceberam que Deus habitou entre nós. Muita gente está ignorando ainda o fato de que Deus habitou entre nós. Quanto tempo você tem orado pela sua família, pelos seus amigos, as pessoas que você conhece, dizendo: Deus, faça com que essa pessoa perceba que o Senhor está entre nós. Faça com que essa pessoa veja a tua presença entre nós. E a pessoa entra ano, passa ano, ignora totalmente o fato de que Deus está habitando entre nós. O próprio Evangelho de João, no versículo 12, nós lemos o 14, mas no versículo 12 o que diz? Diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberem, Deus está dando o direito de ser chamado Filho de Deus. É o seguinte, irmão, o Natal precisa de uma resposta. Qual resposta você vai dar? O fato de Jesus ter nascido, feito homem, se encarnado, Deus habitando entre nós, precisa de uma resposta. Durante muito tempo a gente faz apelo na igreja e pergunta: quem quer aceitar Jesus? Não, eu não estou fazendo o apelo. Eu falo que durante muito tempo a gente pergunta: quem quer aceitar Jesus? Apesar que eu estou fazendo um apelo, mas se você quiser aceitar Jesus, pode já fazer um apelo. Pode aceitá-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer aceitar Jesus? E aí algumas pessoas às vezes dizem: não, mas eu não vou aceitar Jesus. É Jesus que tem que me aceitar. Eu sou tão errado, eu sou tão falho. Jesus é Deus que tem que me aceitar. As pessoas dizem isso. Sim, todo mundo sabe que tu é errado mesmo. Ninguém está negando isso. Todo mundo sabe que nós somos falhos. Mas a Bíblia está dizendo que todo aquele que receber, sim, você também precisa aceitar. Porque por algum mistério de Deus, por algum mistério, irmão, Deus deu liberdade ao homem, mesmo sabendo que nossas escolhas são ruins, mesmo sabendo que nossas escolhas são más, são falhas. Deus nos deu liberdade. Ele não quis forçar você a aceitar Ele. Ele poderia fazer isso, forçar e dizer: não, você vai me aceitar sim, eu não estou te perguntando nada. Mas Ele não quis, então Ele nos deu o poder para decidirmos se queremos ou não recebê-lo como Senhor. Então todo aquele que o receber livremente terá um direito, e o direito é ser chamado Filho de Deus. O Natal exige uma decisão. O Natal, irmãos, olha aqui, é importante dizer para você o seguinte: não há neutralidade, não há. Herodes rejeitou, os líderes religiosos ignoraram, os pastores adoraram, os magos se ajoelharam. Ou é um ou é outro, não há neutralidade. Não tem como você dizer: eu vou ser um simpatizante do Evangelho. Você está escolhendo rejeitar Jesus. Não tem como você dizer: eu não quero seguir a Jesus, mas também não vou falar mal de Jesus. Você está escolhendo não seguir a Jesus. Ou você se prostra, se ajoelha, ou rejeita. Não há neutralidade. Você precisa decidir.
não tem como ficar neutro. O Natal exige uma decisão. E eu quero dizer para você, o maior presente de Natal não está debaixo da árvore. Não está. O maior presente de Natal é estar diante de você. Deus habitou entre nós. Cabe a cada um decidir se vai seguir a Jesus ou rejeitá-lo. Se vai realmente ser um filho de Deus ou ignorá-lo. A decisão é sua. O que Deus está aqui é apenas lembrando o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer o seu bem e o quanto Ele quer entrar na sua história para transformar os seus dias. O Natal é esse lembrete que Deus não desistiu da humanidade. Quando tudo parecia escuro, a luz, a estrela brilhou. Quando o silêncio parecia definitivo, o Verbo se apresentou e falou. Quando a distância parecia intransponível, Deus se fez carne e habitou entre nós. Vamos celebrar o Natal. É mais do que um dia, é mais do que uma comemoração, é uma confissão de fé. E a confissão de fé é: Deus está conosco. E porque Ele veio até nós, agora somos chamados a viver para Ele, para a glória dEle. Esta é a confissão do Natal. Fique em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ore. Louvado és o teu nome, Senhor.